Uma loucura aqui. Ô, Bruna, vem cá, como que foi pra você ter que escrever uma comédia? É diferente de tudo que você já fez, assim? Olha, o primeiro roteiro que eu fiz, né, ele tinha também ele era meio comédia, né? Uhum. E embora ele fosse uma comédia dramática, o segundo que foi o primeiro era o Stress, Orgasmos e Salvation, né? Que é o SOS. O segundo que foi o Signo era um filme mais dramático, embora tivesse umas pitadas de humor, e agora é só humor, né? E tem um certo romance, mas o predominante mesmo é o humor. E eu acho que para mim o humor é um território mais que eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho muito humor na vida. Aliás, o humor é o que me segura a onda. Uhum. Né? Eu acho que no dia a dia a gente tem tanta coisa para resolver, tanto problema, tanta loucura que pinta, né? A gente vive numa maratona sem fim, que só o humor que segura a onda. É verdade. E, Bruna, qual que foi a sua inspiração para viver a Teodora, que é uma personagem engraçada, que tem até uns toques mais de comédia pastelão, assim, de onde você se inspirou? Olha, eu acho que a Teodora, ela é um misto, assim, de um monte de mulheres, por isso que as mulheres se identificam muito com a Teodora, né? Porque todas nós, eu acho que em algum momento, e você, sei lá, só olhando as mulheres em geral, em algum momento, alguma de nós é parecida com alguma coisa da Teodora, né? Então, ela é uma espécie de mistura de tudo, de uma mulher contemporânea que precisa, no meio do caos urbano e dos problemas, tanto de relacionamento quanto no trabalho, né? Ela precisa achar a saída, ela precisa se encontrar, ela está tão perdida, né? Ela fica tão desorientada que ela precisa achar o rumo. E a dificuldade de você achar o rumo nesse mundo contemporâneo é gigante, né? Porque eu acho que é fácil você espiritualizar num templo budista no alto da montanha. Difícil é você espiritualizar no meio do trânsito, né? Uhum. Cheio de horários e pressões e escritório e chefe e essas loucuras todas. Então, essa grande mistura, eu acho que faz parte dessa fusão de todas as mulheres nessa personagem. Uhum. E por outro lado, o personagem masculino, o Nando, né, que é o contraponto dela, que é o cara ligado em futebol, comentarista e tudo, eu acho que ele representa esse universo masculino, porque eu gosto de brincar com essas diferenças dos dois mundos, né? E eu vejo muito ele sendo cúmplice dos homens. Então eu acho que tem humor que ele não percorre só o mundo feminino, né? Mas os homens dão muita risada nesse filme, o que pra mim é muito gratificante, assim, tem sido uma delícia descobrir que eu posso fazer os homens darem risada, se divertirem muito, que eu faço humor masculino também. Uhum. E vem cá, Bruna, qual que foi? Você teve alguma dificuldade para escrever o roteiro e também qual que foi a maior dificuldade, assim, na atuação? Se é que teve alguma, né? Não, dificuldade não falta. O tempo inteiro você enfrenta grandes dificuldades, porque fazer um filme como esse, não sei se você chegou a ver o filme. Uhum. Você viu? Não, eu perdi o dia da estreia, mas eu vou conferir. Você perde hoje? Eu vou conferir ainda. Se você puder ir hoje na pré, vai ser ótimo, porque é importante você ver o filme. Acho legal você entender o tamanho do filme, entendeu? O filme é muito grande, ele passa por 2 países, por 300 cidades, entendeu? É um road movie. Uhum. É uma comédia, mas é uma comédia na estrada, é uma comédia passando por muitas cidades, muitas paisagens, e inclusive assim, o público viaja na comédia, né? Ele conhece lugares. Eu acho que a gente ouvindo as pessoas falarem, quem já assistiu o filme e algumas críticas, assim, falam que esse filme coloca um novo patamar, né, para a comédia brasileira, eleva o patamar da comédia, porque
nunca a gente mostrou no cinema brasileiro, a gente nunca teve oportunidade de mostrar umas paisagens tão deslumbrantes, né, como essas que a gente conseguiu mostrar nesse filme. Então você imagina que para acontecer isso, todo tipo de dificuldade aconteceu. Então as dificuldades, claro, começam no roteiro, porque um roteiro, especialmente de comédia, tem que ser muito bem construído para nunca perder o ritmo, para estar sempre muito ágil, muito sabe, muito falando com o público, comunicando minuto a minuto, entendeu? Tem que estar comédia tem que ir num crescendo, né? Nunca pode cair o pique, né? E o filme consegue isso, ele não tem nenhum ponto, assim, de caída, sabe? Ele vai num crescendo. A gente vê isso pela reação do público mesmo, né? As pessoas vão gargalhando e se entusiasmando. Nas sessões, assim, teve muitos aplausos em cena aberta, sabe? Realmente foi muito entusiasmada a reação. Legal. Então essa dificuldade do roteiro, e como atriz também, porque é o pique de todos, né? Mas aí eu acho que a química foi tão boa entre os atores e todo mundo tá numa energia tão maravilhosa que o público passa isso pro público, o público se identifica muito com os personagens e dá muita risada. Legal. E Bruna, tem alguma cena em especial que vocês se divertiram bastante? Como que é trabalhar também do lado de outros atores tão engraçados que estão se destacando? Olha, uma das dos primeiros testes que o filme passa é a própria equipe, né? Porque a gente tinha uma equipe gigante, tanto aqui no Brasil como a espanhola, e teve uma hora que misturaram as duas. A gente levou a equipe brasileira para a Espanha e veio a equipe espanhola, que era muito grande, uma enorme caravana na estrada. E então nós tínhamos um grande teste de fazer cenas de humor com o primeiro público, que são as equipes de 2 países diferentes, né? E aí você via a equipe assim rolando de rir durante as filmagens, quando a gente fazia as cenas, e repetindo vários bordões do filme, que viraram brincadeira durante as filmagens, né? Então a gente viu nesse primeiro teste que o filme pegava com o público, porque a equipe também é público. Então essa foi a primeira. Aí na primeira sessão que a gente teve com o público mesmo, público de fora, que foi a sessão em Paulínia, né? Eu, por exemplo, estava super nervosa, porque eu não sabia o que ia acontecer. Era a primeira vez que eu ia ver um filme com o público, fiquei assim, ai meu Deus do céu, né? Bem nervosa mesmo, né? Daí, e o teatro lá tem 1.500 lugares, e estava lotado, a gente precisou fazer uma sessão extra. E aí o público rolou de rir, mas eles riam tanto e aplaudiram, né? O filme foi ovacionado, tanto que depois esse mesmo público votou como melhor filme, né? O filme ganhou melhor filme pelo voto do público, né? No festival. Então a gente descobriu e sentiu que o filme já era um sucesso ali. A gente sacou que ia super bem, né? Legal. E então, para fechar, Bruna, o que te deu mais prazer nesse filme? Olha, esse filme é um misto de prazeres e loucuras e descobertas e surpresas. Foram tantos eventos e acontecimentos, né? Com uma grande equipe, grande na estrada, com um misto de culturas entre Espanha e Brasil, indo para o Piauí, quer dizer, muitas coisas foram. Foi um filme de inclusão, né? De muita gente que veio vindo e foi somando para o filme. E o tempo inteiro a gente tinha esse tipo de emoção. É um filme que é emocionante. Eu acho que foi um filme bem abençoado também, em todos os sentidos. Tudo foi dando muito certo, apesar dos desafios serem enormes. Mas uma coisa particularmente me emocionou muito, que foi quando o Richelli, né, que é o diretor, veio com as músicas. Ele fez algumas canções do filme
e as músicas são deslumbrantes, assim. Uma é um forró, que ele fez a letra e a música, e o Gilberto Gil adorou e resolveu gravar. Outra, o Arnaldo Antunes resolveu gravar, que chama o forró chama Pega Ela. O Arnaldo Antunes chama Fora da Caixa. A Adriana Calcanhoto chama Pluma. Tudo letra e música do Richelli. Certo. E uma que ele mesmo canta, que ele fez pra mim, que essa foi assim o ponto alto da emoção, que chama Tus Ojos, né, Teus Olhos. E ele mesmo cantou em espanhol como uma homenagem, entendeu? E isso foi assim uma coisa muito surpreendente pra mim durante a filmagem. Ah, bem legal, Bruna. Bem legal mesmo. Então, olha, se você puder, você pode ir hoje? É que eu sou de São Paulo. Ah, você tá em São Paulo? Isso. Ai, que pena. Então você devia ter ido lá. Eu tinha que ter ido lá, só que perdeu. deu um monte de problema no trabalho, não... Ai, que pena. Bom... Mas eu confiro. Mas vai ver, porque é legal você ver o filme, entendeu? Você vai realmente ter uma outra dimensão quando você assistir o filme. Com certeza, né? Que só o trailer, assim, você perde muito, né? Porque não adianta eu falar, né? Você precisa ver mesmo. Não, mas pode deixar. Tá legal. Maravilha, então. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a você, tá? Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.